sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada. E essa semana nós estamos fazendo um diagnóstico dos nossos desafios diários. Eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, e eu tenho ajudado mulheres há 3 anos a se verem felizes dentro de casa. A gente começa arrumando coisas, começa organizando gavetas, armários e termina montando uma estrutura de trabalho ou até de um hobby que ela nem sabia que poderia ter porque ela não tinha tempo. Então, o que eu faço hoje dentro do meu programa? Hoje, nós organizamos uma casa, nós organizamos o eu das mulheres e organizamos também o seu tempo, onde você investe o seu tempo. Nessa semana, nós tivemos 5 encontros, contando com esse de agora. No primeiro encontro, nós falamos sobre o nosso cansaço, sobre o porquê do nosso cansaço e o que tem nos deixado tão cansadas. No nosso dia 2, nós falamos sobre medos, os medos que são reais e os medos que não são reais. Aquilo que tem nos travado, mas não necessariamente tem sido a causa do que você não faz ou porque você faz. Na quarta-feira, no nosso dia 3, nós falamos sobre as nossas escolhas, que foram elas que nos trouxeram até aqui, que foram elas que nos fizeram ser quem somos. Então, independente de você achar que suas escolhas foram boas ou ruins, acredite, são as suas escolhas que fizeram você ser a mulher forte que você é hoje. Porque se você está aqui, você é sim uma mulher que tem um propósito e que quer uma mudança de vida. Nós falamos dentro das suas escolhas, que se tivesse algo que você não soubesse, que era para você listar aquilo que você sabe, ou seja, o que você não quer mais para a sua vida e tomar uma decisão. A sua tomada de decisão é o que vai fazer a mudança para tudo que você faz, para os resultados que você quer. E, gente, eu tô tão feliz, eu tô muito feliz, porque várias mulheres já estão tomando uma decisão, estão fazendo a sua escolha, já decidiram aquilo que não querem mais para suas vidas. E assim, eu estou muito feliz. Literalmente, eu estou muito feliz. E hoje eu prometi que nós falaríamos sobre estratégia. Qual seria a nossa estratégia, o nosso plano de ação? Gente, eu acredito que todas vocês estavam esperando por esse dia. Porque é muito fácil eu chegar para você e contar a minha história, falar o que eu fiz, falar o que não deu certo, mostrar que existe possibilidades e deixar você ali assim, tá, e agora? Acabou a semana de degustação, acabou a semana de diagnóstico, o que a gente vai fazer? O como fazer, não é verdade? Então hoje a gente vai dar esse plano de ação. Na quarta-feira eu coloquei para vocês, e o link tá aqui na bio do Instagram, e tá também na descrição do vídeo, do terceiro vídeo, uma sugestão para você organizar a sua rotina doméstica. Lembra, gente, tudo começa em casa. Se a sua casa estiver organizada, se você for capaz de colocar a sua rotina dentro do que você precisa fazer, do que você quer fazer, as outras coisas são muito mais fáceis, são muito mais tranquilas. Então, o seu plano de ação começa voltando para casa. Sempre, tudo que você quiser fazer começa voltando para casa. Então, número 1, volte para casa. Faça ali as pazes com as suas coisas. Sabe, comece a olhar para a sua casa não como aquele monstro que tem te engolido, que tem sugado as suas energias. Sabe aquele momento de você falar assim, poxa, eu vou ter que lavar louça de novo, eu vou ter que lavar roupa de novo. E na hora de fazer faxina, você ficar nervosa, você ficar irritada. Não. Se reconcilie com a sua casa. Entenda o processo da sua casa. A sua casa tem que te acolher. E se a sua casa te acolhe, você consegue acolher a sua família, você consegue fazer muito e muito mais. Por quê? Porque você precisa de um refúgio. Quantas pessoas estão tão contrariadas, estão tão engolidas pela casa, que toda hora que você olha para ela, ela fala o quê? Estou tão cansada. Eu preciso viajar, eu preciso sair, eu preciso trabalhar fora. Por quê? Porque ela está engolida
pela casa. E vocês podem considerar, eu acredito que a maioria vai concordar comigo, que quando você viaja, você nem sequer descansa. Você fica mais cansada e quando você está lá, quando passa ali 3, 4 dias, a única coisa que você quer é o quê? Voltar para casa. Mas que casa você está preparando para voltar? Então sim, você pode querer fazer uma viagem de férias com a sua família, mas você sempre vai voltar para casa, não é? Então hoje, o seu primeiro passo no seu plano de ação é voltar para casa, se reconciliar com a sua casa e principalmente estar no controle da sua casa. Ninguém mais manda na sua casa. A sua casa não manda em você, não é a sua circunstância que dita o seu humor, é você quem controla tudo isso. Estamos combinadas? Você entende que você é a dona da sua casa e não a sua casa, sua dona? Segundo passo para o seu plano de ação. E esse eu vou contar exatamente como eu faço. Quem tem acompanhado as minhas postagens, escuta todos os dias eu falando assim: sábado, dia do descanso, domingo, dia de planejamento da semana. Todo domingo eu posto isso. Todo sábado eu posto isso. E toda semana, na segunda-feira, eu tô falando assim: hora de colocar em prática o que nós planejamos no domingo. Então vamos agora falar do seu plano de ação. Eu quero que você pense no que você não quer, aonde você está, para a gente determinar o seu próximo passo, certo? Então, o que você quer? Para quando você quer? Isso precisa ir para o papel. Você precisa fazer uma meta neurologicamente correta no papel. Hoje é o último dia dos meus 47 anos. Amanhã é meu aniversário. Todo ano, nessa virada de ano, é que eu faço o balanço de como foi o ano anterior e que eu planejo meu ano seguinte. Todo ano eu faço isso já há alguns anos. Mas olha só o que eu fazia. Eu colocava lá desejos, sonhos e colocava assim: quero construir minha casa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero ganhar tanto, quero fazer tanto. O ano passado, em agosto, eu fiz a minha meta, né, para 2020. Então ele é de agosto de 2019, agosto de 2020. E eu cumpri com tudo que eu tinha planejado. Marjorie, tudo. Esse ano eu já tinha feito, né, o meu curso de inteligência emocional, já tinha feito produtividade e eu decidi que esses cursos não seriam informações. Lembra que nós falamos ontem das decisões? Eu decidi que tudo aquilo que eu estava vendo na teoria eu ia colocar na prática. E se alguma coisa não funcionasse, por alguma razão, não seria porque eu fiquei sentada procrastinando e pensando. Certo? Então, decisão. Vamos pensar que você vai fazer aniversário em setembro. E você não fez esse planejamento. Hoje, você vai planejar como que você vai finalizar o seu ano e o que você vai preparar para o seu próximo ano. Então, sim, é sentar e fazer o seu plano do ano seguinte. Toda semana eu faço meu plano da semana seguinte. Todo ano eu faço meu plano do ano seguinte. Só que esse ano eu fiz o plano, cumpri o plano. E estou colhendo resultados do meu plano. Nós sabemos que alguns planos são a longo prazo. Então, quando você sabe exatamente qual a meta, como que você vai estabelecer, aí sim você consegue traçar e cumprir esse plano. Principalmente se você estiver junto com outras pessoas. Então, quando eu fiz o curso de inteligência emocional, eu fiquei muito, assim, cética. Eu não acreditei 100% naquilo que estava sendo falado. E vai dizer, você acredita em tudo que você ouve? Claro que não.
E eu não acreditei em tudo aquilo, mas mesmo não acreditando naquele momento, eu fui lá e fiz. Mesmo não acreditando, não vendo um futuro diferente, eu fui lá e fiz. E realmente as coisas foram acontecendo exatamente como meu professor estava falando que iria acontecer. Não, Keila, colocar no papel os sonhos e os desejos é o começo. Tá? Quando você faz uma meta neurologicamente correta, é mais do que sonhos numa lista de papel. É realmente estabelecer metas e estabelecer como cumprir essas metas. Então, o plano de ação, ele não é raso. O plano de ação, ele realmente é partir para cima, é um exercício diário de como realizar aquilo que você precisa. Então, de novo, a minha proposta para vocês hoje é: vou fazer aniversário em setembro. De hoje até setembro, o que você vai fazer para finalizar o seu ano? De hoje até fevereiro, se o seu aniversário for em fevereiro, o que você vai fazer? E depois, no seu último domingo, você vai ver o que você vai fazer para o ano seguinte. Então, o meu planejamento do ano que vem, eu fiz domingo passado. Foi meu último domingo de 47 anos. Então, eu planejei o meu ano seguinte. E dentro dos meus planos para o ano seguinte, o que eu coloquei? Eu vou fazer um trabalho com artesanato, que começa quando? Na primeira segunda-feira dos meus 48 anos. Então, sim, gente, eu tenho muita coisa que eu quero colocar em prática, que eu vou fazer acontecer agora nesse ano de 48 anos de vida. Então, esse é seu segundo passo. Primeiro, você saber onde você está, voltar para casa, se reconciliar com a sua casa, entender que você precisa ser acolhida por ela e assim você acolher a sua família. Segundo passo, fazer uma meta neurologicamente correta. É realmente fazer uma meta que esteja de acordo ali com tudo que você precisa, com tudo que você quer, dentro de uma neurociência, sim, dentro de um processo que foi estudado, sim. Marjorie, se eu fizer só uma lista e cumprir, tá bom? Não, não tá bom, mas já é um passo. O ideal é que realmente você coloque para dentro a ideia de que você precisa desenvolver uma inteligência emocional. Hoje, nós temos alguns testes de QI, né, que eram os mais usados até década de 70, 80, o seu nível de quociente, né? Porém, hoje a empresa ela não quer saber se você tem domínio de tudo que ela precisa, mas ela quer saber se você tem inteligência emocional suficiente para ser uma pessoa que aprende tudo que ela precisa. As empresas investem no conhecimento dos funcionários para deixar esses funcionários assim realmente bem capacitados. Porém, ela não vai te contratar por melhor capacitação, por melhores cursos que você tenha, se o seu nível de inteligência emocional for baixo. Você não vai conseguir cumprir as suas metas se elas não estiverem dentro de uma inteligência emocional determinada. Lembra que eu falei algum tempo atrás, eu não sei se eu falei aqui nessa semana, eu não me lembro, mas hoje o nível de analfabetismo emocional é muito alto. As pessoas estão respondendo às circunstâncias. Entende o tanto que isso é sério? Se você faz, eu vou lá e faço. Se você me trata bem, eu vou lá e te trato bem. Se você me trata mal, eu vou lá e te trato mal. Se você curtir a minha foto, eu curto a sua. Se você isso, eu isso. Gente, não é assim que funciona. Deixa eu só... Isso. Não é assim que funciona. Você precisa ter inteligência emocional para colocar o que você precisa no lugar que você precisa e alcançar os resultados que você precisa. Simples assim. Se a pessoa te trata bem, se a pessoa te cumprimenta, se a pessoa não te cumprimenta, até que ponto isso afeta os seus resultados? E aí você vê pessoas sofrendo muito porque outras não fizeram. Chega! Tudo depende de você, para você, com você, inserindo a sua família, a sua casa. E aí você transborda para as pessoas. Daí você começa a fazer por elas e aí você transforma tudo ao seu redor.
Lembra? Você transforma o seu mundo e o seu mundo transforma o mundo. Eu não me contento mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quanto custa esse mais? Custa o meu empenho, custa realmente eu ir ali e me dedicar naquilo que eu quero. E para mim me empenhar, para mim investir meu tempo, para mim investir meu dinheiro, eu preciso saber qual é o resultado que eu quero. Jerônimo Temel, ele fala muito sobre montar a foto do seu quebra-cabeça. O que significa isso? Imagina que você quer, igual eu falei, né? Eu queria algo nesse meu aniversário, eu conquistei o que eu queria nesse meu aniversário. E agora eu vou montar a foto do meu quebra-cabeça. O que eu quero exatamente? Eu quero isso, 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 isso. Então eu monto um quebra-cabeça. Sabe aquele quebra-cabeça de 5.000 peças? Que tem, de preferência, né, a maioria, os bons têm a paisagem e a água. Então ele tem aquela sombra, né? E as pecinhas são pequenininhas assim. Quando eu montava quebra-cabeça, eu sempre montava de 2, 3. Então eu tinha as peças misturadas, porque eu achava que só montar um quebra-cabeça de 5.000 peças era pouco, né? Então eu tinha que montar 3, porque assim eu misturava as peças e ficava mais difícil. Claro que eu escolhia paisagens bem diferentes, né? E aí eu ia lá, embaralhava aquelas peças e montava os 3 quebra-cabeças. Só que eu montava um de cada vez. Porque por mais que eu tentasse, eu nunca consegui montar os 3 simultaneamente. Certo? Então hoje, quando você for fazer a sua meta, você vai colocar ali a foto do seu quebra-cabeça. No dia, vamos dizer assim, 14 de agosto de 2021, esse quebra-cabeça, ele tem que estar montado, ele tem que estar pronto. E o que tem acontecido quando você faz uma meta, que você faz só uma lista, como a Keila ali perguntou? Você vai lá, monta a foto do seu quebra-cabeça. Só que você começa a pegar peças que não pertencem àquela paisagem, aquele quebra-cabeça, aquilo que você quer. Então, no decorrer do ano, você começa a fazer coisas que são distrações. E não é porque são distrações que não são boas. Um exemplo. Eu escutei o testemunho, né, o depoimento de uma menina que ela é terapeuta. E pelo que eu entendi, ela é muito boa no que ela faz. Porém, ela não sabe vender a sessão de terapia dela. Então ela foi desistindo. E ela começou a fazer bolo no pote. Ou era salada no pote, uma coisa assim. Acho que é salada no pote, que ela é vegetariana. Ela teve uma oportunidade, ela foi lá, pegou a peça daquele quebra-cabeça que não tinha nada a ver com o que ela montou, e ela começou a ganhar dinheiro com aquilo. Gente, ela não estava feliz, mas ela estava ganhando dinheiro. E o quebra-cabeça principal dela, o objetivo principal dela, tinha sido deixado de lado. Então, sim, a salada no pote era uma boa ideia, era um bom empreendimento, mas não fazia parte do sonho dela. Não fazia parte de onde ela investiu todo o recurso financeiro, tempo, estudo, entre outras coisas. Percebe? Quantas pessoas estão fazendo o correto? Elas têm um bom trabalho, elas têm um bom salário, mas elas não gostam daquilo. Elas montam quebra-cabeça, fazem um plano de ação e na hora de fazer a transição de carreira, o que elas têm? Medo. Por quê? Porque elas não fizeram uma meta neurologicamente correta e não fizeram as coisas irem acontecendo para fazer uma transição gradativa. Percebe? Então, o seu segundo ponto para o plano de ação é montar o seu quebra-cabeça e falar não para as peças que não pertencem a ele. Que tipo de peça não pertence a ele? Chega uma pessoa para você e fala assim: nossa, olha, eu tenho um negócio que vai ser bom para nós duas. Eu tenho um negócio agora que, assim, simplesmente nós vamos bombar de ganhar dinheiro. Seja educado, escute o projeto da pessoa, parabenize a pessoa, porque até para falar não, você precisa sim ter um jeito. Você não precisa falar não para tudo, mas não precisa ser sem educação. Quando a pessoa te contar o projeto, você parabeniza, comemora com ela e deixa bem claro que o projeto dela vai dar certo se ela, né, se empenhar, mas que aquele projeto hoje não faz parte do seu quebra-cabeça, não faz parte dos seus planos.
Marjorie, mas e se eu perder uma grande oportunidade? Você não está atrás de oportunidade, você está construindo o seu futuro, você está construindo a sua vida. Então você vai fazer o que você precisa fazer para que as oportunidades do seu quebra-cabeça ali, das suas peças, cheguem até você e você construa o que você quer. Você pode mudar de ideia? De repente você queria trabalhar com costura e agora você sabe que você não quer mais trabalhar com costura. Você pode mudar de ideia? Claro que pode. Claro que pode. Você está ali no namoro da sua nova carreira, no namoro da sua nova vida. Mas, gente, você pode mudar de ideia se você vai amar seu marido ou não? É uma escolha. É uma escolha. Então, plano de ação é você escolher amar a sua família, amar o seu marido, é lembrar quando foi que você se apaixonou por ele. Porque as pessoas começam a ver os defeitos, mas quando foi que você se apaixonou por esse seu marido? O que foi que ele fez que fez você se encantar por ele a ponto de você se casar com ele? Porque fala sério, ele não despencou do céu em cima da sua cama e ali ficou. Alguma coisa trouxe ele para dentro, né, da sua vida, da sua casa, e ali vocês tiveram filhos e construíram uma família. É isso mesmo, Keila. E na maioria das vezes, não é às vezes, a gente começa a pegar peça de tudo quanto é quebra-cabeça, atirar para todo lado. A Ilma falou sobre isso na live dela, até eu fiquei meio assim, porque eu falei assim, gente, é muito interessante como você pode ir para qualquer lugar que todo mundo vai estar falando de organização, prioridade e escolhas. Eu decidi trabalhar com isso especificamente. Né? Produtividade é escolha. Você ser uma mulher produtiva dentro do que você escolheu fazer é uma escolha. Mas em qualquer curso que você fizer, como nós falamos, né? Quando você começa o FNO, que é o Fórmula Negócios Online, uma das primeiras aulas é sobre mentalidade empreendedora. É escolha. É você escolher realmente aquilo que você está pensando e o que você vai fazer. E um conselho, quando você decidiu o que você vai fazer, escolha um mentor para seguir com você. Um mentor. Todos os, sabe assim, os top 10 de produtividade vão te falar a mesma coisa. Escolha uma pessoa para você ouvir. Porque às vezes você entra num determinado mercado novo para você e você começa a escutar todo mundo. E quando você escuta todo mundo, você não consegue colocar em prática aquilo que você precisa para realizar. Entende? Então hoje você tem o ponto 3. Escolha um mentor. E você vai fazer aquilo com aquela pessoa até aquilo der certo, até aquilo realmente começar a rodar, começar a acontecer. Marjorie, quer dizer então que se eu começar um trabalho com você, eu vou ficar a vida inteira com você? Não, porque eu não quero mulheres dependentes de outras mulheres. Eu quero mulheres livres, pensadoras e realizadoras. A gente começa junto, sim, mas você não vai ficar só comigo. Lembra das fontes? Eu estou sempre citando fontes. E não necessariamente você vai seguir todas as que eu falo. Mas alguma, quando chega num ponto, eu já não tenho mais o que te ensinar. Você vai seguir carreira solo, com mentores maiores, com mentores melhores do que eu. Eu tenho uma professora que eu gosto demais, que é a Thaís Godinho. E eu gosto muito do método GTD que ela ensina. Eu já falei em vídeos anteriores, ela é o papa do GTD no Brasil. Então ela prega produtividade, ela prega também organização. O livro dela é Vida Organizada. O trabalho dela é maravilhoso. Só que algumas das minhas alunas não entendem o que ela fala. Então ficam comigo. Algumas das minhas alunas já passaram daquilo que eu posso ensinar e agora elas estão com a Thaís Godinho. Por quê? Porque você é única, você é exclusiva. O que eu te ofereço é o primeiro passo, é subir o primeiro degrau. Sabe aquele degrau que é mais alto? Eu te ajudo a subir o primeiro degrau. Os outros degraus, você vai subindo, você vai construindo. Lembra, eu comentei com vocês que eu cheguei ao extremo de ver quem foi que ensinou o Tony Robbins. Porque se o cara é o que ele é, eu quero saber com quem ele aprendeu.
Então, Marjorie, hoje eu te acompanho. O ano que vem, quem você vai estar acompanhando? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós vamos estar caminhando juntas, seguindo novos horizontes para construir os nossos projetos neurologicamente corretos, com metas estabelecidas, com pontos a serem cumpridos em datas determinadas. Isso, gente, é muito, muito, muito libertador. Porque quando você faz ali, quem pegou, né, novamente falando, o seu plano semanal, quando você acorda de manhã e você sabe exatamente o que você tem que fazer, você não fica assim, vou lavar a louça, não, vou lavar roupa, não, vou lavar o banheiro, não, pensando bem, eu vou sentar e vou ler um livro, não, eu vou estudar a aula do curso que eu comprei, não, eu vou fazer isso. Peraí, vou dar só uma olhadinha no celular e já eu começo. E nisso que você senta no celular para dar uma olhadinha, para já começar, deu 5 horas da tarde. Nossa, vou fazer a janta. Nossa, mas eu não lavei a louça ainda. Nossa, 10 horas da noite. E aí você não sabe por que seu marido tá tão contrariado, né? Porque a casa ficou uma confusão o dia inteiro, você não fez nada, sua casa também não tem nada ali acolhedora, você já tá nervosa, porque daí você ficou frustrada porque não fez o que você tinha colocado para fazer e bum! Acabou a semana, você também não planejou a semana, bum! Acabou o ano, já é dezembro de novo e você não fez nada e tá lá fazendo lista pro ano seguinte e de novo você não cumpriu e de novo você passa o ano, chegou seu aniversário, bum! Tá lá você mais velha. Gente, o tempo não vai esperar não. Se você não fizer com 30, se você não fizer com 40, você vai chegar nos 60 sem colher o que você precisa colher para sua vida. Ponto. Simples assim. E aí você vai escutar eu falar na sua orelha, bum, chegou o seu aniversário, qual que é o seu presente? O que você deu de presente para você? Ai, Marjorie, eu queria ter feito, eu podia ter feito. Nossa, se eu tivesse te alcançado, se eu tivesse te acompanhado. Tá, você não fez e vai continuar não fazendo? Lembra que eu contei para vocês? O meu programa nasceu em grupo de WhatsApp. Nós éramos 1.000 mulheres em média todo mês. 1.000 mulheres em média. Que hoje, né, eu ainda mantenho contato, são uma média de umas 300 mulheres. E eu conversando com a Marinette ontem, nós estávamos falando sobre onde algumas dessas mulheres estão hoje. 4 anos depois. No mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, reclamando das mesmas coisas, colhendo frutos ainda piores, e outras rompendo, caminhando, ganhando dinheiro, sabe, produzindo vida, fazendo mais e melhor. Todas fizeram isso porque andaram comigo? Claro que não, mas nós todas fizemos isso porque nós demos um primeiro passo. Juntas. Pense no seu primeiro passo, esquece o que passou. Passou. O que você não fez, você não fez. Hoje é sexta-feira. Você não fez o que tinha que fazer? Esquece. Descansa no sábado, repõe as suas energias, aproveite a sua família, a sua casa. Não importa o jeito que ela tá, não. Aproveita. E já olha o que você não quer para o sábado seguinte, faz o seu plano no domingo e parte para cima. Simples assim. Eu garanto, eu tenho certeza, eu posso te dizer. Você vai fazer em 2 semanas esse plano semanal que você pegou de graça. Você vai investir o seu tempo. Em 2 semanas você vai começar a ver um milagre dentro da sua casa. Marjorie, 2 semanas? 2 semanas você vê o milagre. Em 4 semanas você começa a viver o milagre. Em 2 meses você pode estar no milagre ou você pode ter voltado lá atrás se você não tiver permanecido. Lembra? Consistência. Então, o número 4 da nossa estratégia é não parar mais. É consistência, 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 consistência. Você não caminha pelo que você gosta de fazer, você caminha pelo resultado que você quer ter. Eu sou indecente com as minhas rotinas. Indecente. Eu recebi visita, que eu falei para vocês, em dezembro eu recebi visita e eu estava no começo do Fórmula Negócios Online. Então, eu acordava, dormia, ouvindo Alex Vargas, fazia as coisas ouvindo Alex Vargas, era eu e Alex assim o tempo todo. Eu estava mais íntima do Alex do que do meu marido.
Eu escutava mais o Alex o dia inteiro do que a voz do meu marido, que já fala pouco. E foi isso, assim, hiperfoco. Porém, como eu tenho a rotina, né, da dança da casa, como a Fly Lady fala, eu passava para a cozinha, eu já levava o que era da cozinha. Eu voltava, eu já trazia o que era para os quartos. Então, quando eles deixavam um chinelo no lugar, alguma coisa em outro lugar, eu já passava, já carregava, já colocava em outro lugar, porque isso já entrou no automático para mim. E eu até depois que eles foram embora, eu fiquei pensando, nossa, eu podia ter pelo menos explicado para eles que isso para mim já era no automático, né? Porque de repente, visita, primeira vez que vem, eu não conhecia ela. E aí, tudo bem, passou. Automático. Você vive o milagre. Você não faz faxina de final de semana. Você faz fracionado ali no seu plano a semana inteira, para o final de semana você ter o direito de descansar, de passear, o que você quiser. Domingo, de novo, você faz o plano para a semana seguinte. Última semana do mês, você faz o plano para o mês seguinte. Último domingo do seu ano, você faz, do seu ano que eu digo, é do seu aniversário, né? Mas se você quiser fazer do ano que você está, na última semana, último domingo de 2020, você faz o plano para o seu 2021. É como você escolher, não é engessado. É como você gostar de fazer, é como você se divertir para fazer. Simples assim. Então nós falamos que primeiro você se reconcilia com a sua casa e coloca ela, né, sob controle. Segundo, você faz um plano, uma meta neurologicamente correta. Terceiro, você vai sim romper limites e alcançar lugares que você ainda não alcançou, porque com ousadia você vai fazer os seus planos e cumprir com esses planos. Você vai ter consistência para aquilo que você está fazendo. Certo? Gente, estratégia de guerra. Como assim, Marjorie? Sim, você está em uma guerra. Se você não tiver uma estratégia que também alcance os imprevistos, na hora que vier o imprevisto, ele te acerta e te derruba. Estratégia para alcançar aquilo que ninguém pensou. É o e se. Eu tenho uma estratégia aqui do que eu vou fazer, mas e se acontecer alguma coisa quando que eu vou fazer o que eu determinei fazer? Eu tenho um plano semanal, mas naquele dia eu tenho uma consulta marcada. O que eu faço para mim não me atrasar com o que eu me comprometi? Eu adianto. Ou então eu já determino o que vou fazer no dia seguinte. Porém, já está determinado. Lembra que eu falei lá atrás? Tudo que é importante, ele tem um dia para começar, um dia para terminar e um tempo em que você vai executar cada uma dessas coisas, cada uma dessas atividades. Se você escolheu trabalhar em casa, seja digital, seja no artesanato, seja na culinária, seja onde for a área que você escolher, você decidiu que você vai trabalhar em casa e vai cuidar da sua família também. Você tem que decidir quanto tempo você vai ter de trabalho. Quanto tempo vai ser o seu trabalho? Faz um combinado com a sua família para eles entenderem que naquele momento você não está lá. A mamãe não está em casa, a mamãe está trabalhando. A esposa não está em casa, a esposa está trabalhando. Claro que você pode, né, ter o seu momento ali de café, né? Todo funcionário tem um momento de pausa. Você ter o seu momento de café, sentar lá com eles e tomar café com eles? Claro que pode. Então você, antes de sentar para trabalhar, você já organiza esse café para você não perder tempo. Quanto tempo você vai ter para cuidar da sua casa? E aqui eu vou falar para vocês uma coisa que é o máximo, eu acho. Você só pode usar das suas 24 horas, 1h30 para rotina doméstica, gente. Uma pessoa que fica o dia inteiro enrolada com casa, ela não faz mais nada na vida, não. Ou você faz 1h30 por dia, ou você faz um dia da semana tudo que você faria na semana toda. E aí você tem ali o quê? Uma média de 4, 5 horas em um dia. Escolhe, mas escolhe e cumpre. Quando você começa os baby steps, né? Quando você começa o programa Eu e Minha Casa Organizada, você começa passando por todos os cômodos da casa.
E ali você faz outros diagnósticos. Gente, eu sou apaixonada pelo tal do diagnóstico. A minha formação de base é enfermagem, então, né, é o que me trouxe até aqui. Então, é a forma que eu acho mais certo de fazer. E você faz lá os seus diagnósticos, você vê qual o seu poder de armazenamento, e aí você começa a fazer declutter, e você começa a viver uma vida realmente emocionante dentro de casa. Realmente com coisas interessantes dentro de casa. E fica mais divertido, fica mais alegre, fica mais leve, fica muito mais gostoso. E então vamos lá. Para terminar a minha fala de hoje, eu quero contar para vocês o seguinte. Por que eu faço o que eu faço aqui no Instagram, no blog, nas minhas redes sociais? Gente, eu faço exatamente quando eu vou fazer para mim. Como eu falei, hoje é meu último dia do meu ano. Então eu fiz exatamente esse diagnóstico que nós fizemos na semana. Eu fiz o meu planejamento no domingo do meu ano seguinte. E aí, com vocês, nessa semana, eu fiz o meu diagnóstico. Eu vi direitinho do que eu tinha cansado, o que eu não ia mais fazer. Quando você começa a trabalhar no digital, você começa a fazer a sua estrutura. Então, eu tive que fazer um diagnóstico se eu queria continuar com o blog, quanto eu ia investir no YouTube, quanto do meu tempo eu vou investir no Instagram, quanto do meu tempo eu vou investir com as minhas alunas. E aí eu fiz o meu diagnóstico. Fiz o meu diagnóstico, reconheci alguns medos que eu ainda tenho, que eu comentei com vocês. Fiz ali as minhas decisões, algumas coisas que eu tinha colocado no meu plano. Quando foi na aula de ontem, quando eu vou editar meu vídeo, eu escuto o que eu tô falando. Eu tive que mudar algumas coisas, eu tive que mudar algumas decisões que eu tinha tomado. Gente, ninguém tem uma vida engessada. Você não vai fazer um quadro igual o quebra-cabeça que eu contei e nada vai acontecer, não. Existem N coisas que podem acontecer, existem medos que podem te fazer ir ou não e que você não tinha pensado neles. E não tinha feito o quê? A estratégia para quando acontecer. Percebe? Essa estratégia que eu estou falando para vocês agora é exatamente a que eu vou usar de amanhã em diante. Ou seja, tudo que eu coloco no Instagram, repetindo, tudo que eu coloco no Instagram é um conteúdo completo para que você transforme a sua vida. Todos os programas que eu abro é para que você coloque na sua vida e tenha disposição para fazer mais e melhor juntas. Então hoje eu vou abrir sim uma turma para essa semana. Eu vou abrir uma turma de mentoria. Eu já tenho uma pessoa que já fechou, né? E eu só posso abrir para 10 pessoas. Na verdade, 9. Né? O programa fica aberto, pode entrar quantas pessoas quiserem, porque as aulas estão gravadas. Na mentoria, eu não tenho como atender mais do que 9 pessoas. Qual que eu me sinto bem confortável para atender? No máximo 5. Isso é confortável, certo? Então, se você tiver interesse, quiser fazer parte desse grupo agora de agosto, que vai começar no dia 17 de agosto e vai terminar no dia 17 de setembro, não, termina no dia 21 de setembro. Ou você entra no direct e me chama, ou você entra, né, nos programas e vai acompanhando, porque as inscrições para essa mentoria de 30 dias, elas vão ser encerradas no domingo. Quem entrou no domingo, entrou. Quem não entrou no domingo, não entra mais. Marjorie, vale a pena fazer essa mentoria com vocês? Gente, vale. Vale de verdade. E se vocês, assim, quiserem saber um pouco mais, dá uma olhada nos testemunhos das meninas que tá aqui no Instagram, tá nos destaques, tanto na mentoria como nos depoimentos. Você pode perguntar para as minhas alunas, você pode, sabe, chamar elas, que eu tenho certeza que elas vão conversar com vocês, e vocês vão ver o que é um primeiro passo, um degrau gigantesco, que quando você tem ali, sabe aquele pezinho que te joga lá pro primeiro degrau? Depois disso, você caminha sozinha. Oi, Ilma, gente. seja bem-vinda! É lógico que eu vou pegar aqui meu filtro, que a gente acha que a gente não grava sem filtro, gente.
né? Não, eu queria te falar justamente isso. Você viu que eu tô uma gracinha de filtro nas últimas lives? Não, o filtro foi feito para ser usado, né? Nós já, como você diz, nós já tá acabadinha na realidade. Na internet também precisa? Não, vamos parar com isso. Nunca na vida. Nunca na vida. Isso é coisa do passado. Isso aí. Ilma, tá com você. Pode falar o que você preparou para nós para hoje à noite? Bom, nesse nosso encontro, né, com as meninas, a gente vai falar basicamente de como usar o Instagram. Eu acredito que a maioria das mulheres aí tem algum negócio ou querem construir algum negócio, por menor que seja, mesmo que seja para divulgar algo que você já vende, que você já faz, o seu trabalho, ou até mesmo se você quer começar a aparecer na internet, se você quer fazer essa conexão, né, porque é uma rede social. Então, eu vou dar os primeiros passos, né, para você realmente criar um ambiente no Instagram onde você consiga atrair a atenção das pessoas, né? E também a gente lidar com algumas barreiras, principalmente para quem está começando no Instagram, que eu sei que é bem difícil. É bem difícil. Nós temos uma nova carreira agora, né? Eu falei para ele um outro dia que agora nós somos traficantes. A gente precisa trazer tráfego para o nosso Instagram, para a nossa rede social, para o nosso... Né? Porque às vezes você tem muito talento. E, gente, a Jeane tem o canal dela no YouTube, é lindo. É voltado para Ministério Infantil, mas ela trabalha com fantoches, entre outras coisas. E como atrair pessoas para conhecer esse trabalho? É tráfego, é chegar mesmo e saber trabalhar o seu Instagram. Isso. Então hoje a Ilma vai trazer para nós essa pérola. Gente, e não precisa ser um bicho de 7 perfeito. cabeças, né, Márcia? Justamente unindo aí a organização com a estratégia, dá para você, por exemplo, a Jeane, que tem o canal no YouTube, ela consegue tranquilamente conciliar com o Instagram, às vezes, por mais que ela não tenha facilidade com o Instagram, mas tendo planejamento, organização e estratégia, ela consegue unir os dois. E um vai levando gente para o outro, então sempre tem gente chegando na sua base, né? E funciona para qualquer área que você trabalhe. No nosso caso, a gente fala muito em comércio, né? Vendas. Porém, a Jeane, ela é missionária. Eles são missionários e eles têm um trabalho. E também ela precisa de gente que ouça o que ela está falando, que ouça o que ela está pregando. Porque tudo aquilo que eu acredito, né, que Deus entregou nas nossas mãos, tem que alcançar mais pessoas, tem que alcançar alguém. Então, sim, o Instagram e as estratégias que você tem para atração de pessoas é para qualquer tipo de trabalho que você escolher fazer. Seja ele remunerado ou não, você precisa alcançar pessoas, né? E quando a Ilma fala ali que ela vai te ensinar a trabalhar no Instagram, de novo, é só o primeiro degrau. Porque as ferramentas estão lá e você vai usar aquela que for melhor para você e para as pessoas que você precisa alcançar. Sim. Então, hoje nós vamos fazer pelo Messenger, porque todo mundo tem acesso, a maioria tem Facebook, tem o Messenger ali, e eu vou mostrar para vocês o quanto é fácil. Você pode fazer, a Marinette está fazendo visita virtual, Ilma. Imagina, ela não deixou de ir lá visitar as pessoas que ela precisa visitar porque ela não pode. Ela faz visita virtual. E tem gente que fala assim, eu não consigo encontrar com ninguém porque ninguém fala comigo, porque ninguém vem na minha casa. Para de chorar, levanta e anda. Lembra do boom? Agora vai ficar na cabeça de todo mundo, né? Boom! O tempo passou, chega. Acabou. Gente, eu tô muito animada. Parece que eu tô muito animada? Está. Eu tô muito animada. Eu tô muito animada. E é interessante isso aí que você falou, porque tem muito tempo já que a gente ouve falar. Nós estamos vivendo a era digital. O futuro é digital. E aí, de repente, né, 2020 veio e BUM! Né? Veio uma pandemia. E o digital não é mais o futuro. O digital é o agora. Então, chegou. O Instagram deixou de ser só uma rede social para você colocar fotinha sua. Não, aqui você faz negócios, você cria oportunidades, você cria negócios assim do zero e você faz
conexão, muito networking com pessoas. Né? Então, eu recomendo fortemente que vocês estejam, sim, lá no nosso encontro, até mesmo para que vocês façam essa conexão com outras mulheres, né? A Marjorie fala muito disso, né? O quanto isso é poderoso, porque ela começou em um grupo de WhatsApp, essas mulheres estão sempre se ajudando, estão sempre evoluindo juntas. É muito, assim, você chega longe sozinho, chega, mas você chega muito mais longe acompanhada. Então, é muito importante vocês sempre estarem participando desses encontros. E eu acho incrível o trabalho da Marjorie justamente por isso. Porque não é só ela falando, não, né? São todas as mulheres trocando as suas experiências, dando as suas dicas, falando das suas dificuldades, porque nós mulheres, nós temos muita coisa em comum e a gente pode se apoiar e crescer juntas, né? O Joba, ele fala uma coisa que eu gosto demais, né? Ele fala assim, a água tá aqui e os barquinhos estão aqui. Quando a água sobe, os barquinhos têm que subir tudo junto. Exatamente. Né? E é isso que, assim, eu sou muito apaixonada pelos professores que eu tive a oportunidade, porque nenhum deles fere aquilo que a gente chama de integridade, né? Uhum. Eles têm muito trabalho bom na internet, e isso anima a gente também a fazer um trabalho bom. Uhum. Não tem medo de dar conteúdo gratuito, a gente aprende muito. E você consegue fazer isso. Quando a água sobe, os barquinhos sobem. A maré baixou, os barquinhos estão juntos ali, alinhados. Uhum. Gente, isso é poderoso. Para usar a palavra que você falou agora, isso é poderoso. É poderoso. Quando você entra num grupo de WhatsApp e não aproveita, isso também é poderoso, porque você vai aplaudir aquelas que a água subiu e elas foram, e você está aplaudindo, em vez de você estar ali junto comemorando. Exatamente. Então chega. Chega disso. Vamos todo mundo comemorar. Ao mesmo tempo, graças a Deus não, né? Porque cada uma está no momento, cada uma está ali no seu momento, mas imagina você comemorar com quem já chegou onde você está. Sim. Você comemorar com alguém que ainda não chegou, mas está onde você quer chegar. É maravilhoso, gente. É uma festa constante. Ó, a pergunta é uma festa constante. Tá bom? Tá bom. Uma coisa muito importante sobre o nosso trabalho na internet. A Ilma fez uma live ontem e eu vou aconselhar vocês fortemente isso, eu não vou tirar do vídeo editado. Acompanhem o canal da Ilma, porque ela está falando da jornada dela. Então, gente, pensa, assim, uma pessoa que... Outro dia ela postou lá que ela fez não sei quantas postagens para chegar na postagem que ela queria. Eu falei para minha filha, eu falei, nunca, jamais na minha vida eu faria uma coisa dessa. Mas por que eu não faria? Porque eu não sabia que dava para fazer. Então, quando você acompanha outra pessoa, você fala assim, nossa, então eu não preciso sofrer tanto, né? Eu posso seguir ali. Você aprende com ele. A Tati entrou. Né? A Tati entrou no FNO, Ilma. Entrou! Ela já começou, entrou. Muito bom. Já nós vamos estar ali. Ela tá com um trabalho maravilhoso do Destravando a Maternidade. E eu brinquei com ela, né? Falei assim, Tati, mas você tá falando de quê? De uma pessoa que não pode engravidar? Então vai destravar para ela engravidar? Do que você vai falar mesmo? Ou de uma mãe que tá travada pra ser mãe mesmo, que é difícil pra caramba. Né? E aí ela falou ali o que ela... maternidade é surreal de bom e muito pouca gente explora. E é um nicho que você não tem aquela barreira de, eu não tenho resultado. Porque, por exemplo, o nicho que eu escolhi tem o problema do resultado, né? A pessoa tem que estar sempre mostrando resultado. Você não precisa ter resultado. A partir do momento que você é mãe, minha filha, você já fez mestrado, doutorado. Então, o nicho da maternidade é perfeito para trabalhar. Perfeito. E tem muito, assim, e tem muita dificuldade mesmo, né? Tem várias dores ali que você precisa atender. Sim. E essa semana, que é claro, né? A pessoa entrou, eu montei um grupo das meninas que entraram, só 2 entraram no grupo até agora. Mas assim, Ilma, pensa se a semana que vem ela já não vai fazer um vídeo de apresentação pra gente saber o que ela vai destravar. Com certeza. Com certeza. E vambora. E se der medo, vai com medo mesmo. Né? Não é? É pra você ter medo do boom. Não de fazer acontecer. E você falou essa questão do fazer, aprender com o erro dos outros, né? Ontem eu fui gravar
as minhas iscas digitais, então eu fiz um mini curso e fiz uma masterclass. A masterclass eu gravei, deu 40 minutos de gravação, beleza. Aí eu fui pro mini curso, gravei 4 aulas, foram aulas assim de 15, 20 minutos. Então ali deu nada, 1h30 eu gravando. Só que, claro, eu não fiquei 1h30 gravando, eu fiquei a tarde toda, eu fiquei sem voz. E na hora que eu fui ver o curso, eu perdi, porque eu gravei errado. Eu gravei as 4 aulas erradas. Eu vou ter que refazer. Então, quando você aprende a fazer do jeito certo, olha o tempo que você não perde, né? Claro que assim, dá vontade de chorar? Dá. Mas tem que fazer. É bom que eu aprenda o dobro que eu estou ensinando e faço ainda melhor, né? Vamos olhar pelo lado positivo. Né? Mas quando você aprende com quem sabe fazer, você não comete esses pequenos erros aí no início, né? Essa semana, eu decidi fazer essa semana inteira de lives. E tem gente que fala assim, nossa, é muito fácil, né? Você vai lá, liga o celular, faz a live e pronto. Só que depois que faz isso, eu edito a live para poder subir para o YouTube. Gente, eu termino por volta de meia-noite, 00:30. Uhum. E ontem, eu não sei o que aconteceu. A live simplesmente ficou toda tremida, assim, ó. Uhum. E eu não conseguia consertar. E eu falei, será que foi o filtro? E fui atrás de descobrir o que era. Fui lá, dei um beijo no amor e falei assim, amor, hoje a noite é longa, porque eu, né? Por fim, o negócio estava tão difícil que eu decidi e gravei outro vídeo. Mas eu não... Sabe quando você não se conforma? Porque eu gostei do que eu tinha falado ontem. Né? Eu falei, em que você fala ao vivo não é a mesma coisa. Eu falei, não, eu vou pelejar com isso aqui. Eu terminei 6:30 da manhã. Aí eu vou colocar ela no sábado. Eu vou subir ela pro YouTube no sábado. Mas é assim, é você fazer. Deu errado, faz de novo. Deu errado, faz de novo. Não é como o Joba fala? É fazer até dar certo. Fazer até dar certo. É fazer se der certo, é até dar certo. Inclusive, olha só, você falou essa frase no meu material, porque eu vou disponibilizar o material, eu coloco a frase no final para finalizar isso. Faça até dar certo. Porque é isso. Tem que fazer até dar certo. Fácil não é. E você falou das lives, é muito difícil fazer. Porque a gente pensa que não, mas você gasta muita energia, assim, falando. Você fica exausta. Ontem eu fiquei exausta, eu fiquei acabada. Fica. A gente cansa muito. Cansa. E eu canso mais para escrever o blog. Eu fico muito cansada quando eu vou escrever o artigo do blog. Mas cansada mesmo, de deitar assim e parecer que eu fiz sabe? Sei lá, um trabalho braçal. Tanto que o meu blog, ele não tá mais subindo artigo toda semana. Porque eu tive que mudar a dinâmica do que eu fazia antes para a realidade de agora, né? Mas, gente, é trabalho. Mas é um trabalho que você comemora cada vitória pequenininha assim. Porque, é diferente, né? É uma situação muito diferente. Mas quando você vê uma vida transformada pelo seu trabalho... Quando você vê uma outra pessoa conquistando, porque você foi lá e fez aquilo que parecia tão difícil ou tão impossível para você, outra pessoa foi lá e conquistou. E pior, tem uma amiga que ela chama Eliane Pessotto. Ela me acompanha já há um tempo, ela não é minha aluna. Ela é perfeita, gente. Ela é uma pessoa organizada, ela é uma pessoa que... Sabe quando você olha e fala assim, como que uma pessoa dessa me acompanha, né? É mais fácil eu aprender com ela. E sabe quando a pessoa começa a falar assim, não, porque você falou isso, eu escrevi essa frase na geladeira. Aí você faz assim, uau, é relevante o seu trabalho. Então quando a Ilma vai lá e coloca que vai fazer uma live, gente, não desperdiça. Porque isso não é de graça, você vai investir seu tempo, mas vai lá e aprende a fazer para você fazer mais rápido. E fazer mais rápido não é correr na direção errada, fazer mais rápido na direção certa. Para alcançar o que você faz do jeito que você quer fazer. O que eu ensino e o que ela ensina são totalmente diferentes, mas eles são ali casadinhos. Se complementam. Se complementam. Quando a Tati lançar o programa dela, vai se complementar, porque ela vai falar com mães. E aqui eu quero falar beijos, tchau.
Até daqui a pouquinho, às 8 horas. E uma se despede, que você tem 16 segundos. Combinadíssimo. Beijo, beijo. Até daqui a pouco.